Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, rapidamente eu quero mencionar esse conteúdo informado pelo deputado Márcio Pacheco, rapidamente. Agradecer ao deputado Márcio Pacheco pela deferência do telefonema na sexta-feira de manhã, que nós havíamos feito questões de ordem aqui em plenário, deputado Flávio Serafini e eu, sobre a questão relacionada à Fundação Santa Cabrini, e hoje há uma reunião com a presença do secretário Azevedo. Nós, de fato, levantamos dúvidas, não fizemos nenhuma acusação, mas levantamos dúvidas sobre qual seria a dificuldade da SEAP de acolher a proposta da Assembleia Legislativa. Portanto, acho que essa reunião terá a oportunidade de dirimir essas questões, e eu agradeço a Vossa Excelência, não apenas o telefonema de sexta-feira, como também a iniciativa de organizar prontamente a reunião, hora anunciada. Eu quero, sobre o tema que está em discussão, deputado Alexandre Freitas, deputada Renata Souza, eu prefiro pegar um caminho um pouco diferente, levando em conta o que aconteceu no ano passado, ou melhor, na legislatura passada nesta casa, e o que tem acontecido nesta legislatura, para mostrar que, de fato, nós estamos diante, no mínimo, de um desafio diferente. Mas eu acho que é mais que um desafio diferente. Eu acho que tem elementos de retrocesso na pauta que estamos enfrentando nessa legislatura. Onde quero chegar? Primeiro, dizer, de saída, não sei quais foram os testes de popularidade que foram feitos, não sei quais foram os institutos de pesquisa que foram consultados, mas eu percebo por parte da deputada Renata Souza que ela angaria cada vez mais popularidade aqui na casa. Então, tem uma leitura diferente, Renata. E saúdo toda a bancada feminina, que, aliás, se ampliou em relação à legislatura passada. E no contexto desse debate, deputado Bagueira, saúdo especialmente as deputadas negras, né, que trazem histórias e trajetórias muito específicas de suas lutas por afirmação ainda mais difícil. É sempre mais difícil para as mulheres, de modo geral, uma sociedade ainda muito marcada pelo machismo e pela misoginia, mas certamente ainda mais difícil para as mulheres negras, que sofrem muitas vezes esse duplo preconceito. Então, Tia Ju, enfermeira Rejane, que já estavam aqui na legislatura passada, agora Renata, Mônica e Dani, que agregam, a meu ver, muito valor ao conteúdo do debate e das proposições aqui na casa. Entretanto, me chama a atenção que nós estejamos novamente enfrentando esse debate, porque na legislatura passada, a grande marca, a grande pauta da Assembleia Legislativa em torno desse tema, deputada Tia Ju e deputada Marta Rocha, a grande pauta da Assembleia Legislativa em torno desse tema na legislatura passada foi a iniciativa pioneira de instituir um fórum permanente de diálogo com as mulheres negras, que foi a primeira experiência numa casa parlamentar, seja ela municipal, seja ela estadual, e também levando em conta o Congresso Nacional, foi a primeira casa parlamentar do Brasil que julgou que era oportuno, necessário e indispensável instituir, como uma instância permanente dessa casa, um fórum de diálogo com o movimento de mulheres negras do Rio de Janeiro. Então essa foi uma marca importante, uma marca de que a gente, apesar das contradições, apesar da presença do pensamento conservador na Assembleia Legislativa, a gente não tinha dúvidas sobre a centralidade de enfrentar não apenas o preconceito racial, mas o duplo preconceito que se abate sobre as mulheres negras. Agora, nesta legislatura, os sinais são diferentes. Nós já enfrentamos aqui, estamos enfrentando, projetos de lei que não querem acabar com as cotas, não. Querem acabar só com as cotas raciais, que é uma marca específica. Não há uma discussão sobre a política de discriminação positiva ou de ação afirmativa. É especificamente em relação ao povo negro. Nós temos dificuldade de aprovar um projeto de lei do deputado Zaqueu Teixeira, que ainda vem da legislatura anterior, Flávio, que trata de uma matéria importantíssima, que é a necessidade de instituir uma política de atenção em saúde para as mulheres negras, porque tem muita especificidade. Tem várias especificidades que conferem a necessidade, conferem a urgência de se instituir políticas de saúde voltadas especificamente, não para o povo negro de modo geral, mas para as mulheres negras. Nós temos dificuldade nessa casa de aprovar um simples projeto que busca atuar do ponto de vista pedagógico, não coercitivo, Bagueira, pedagógico, né, trabalhando questões de formação continuada em serviço para enfrentar o tema do racismo institucional. Não é um problema desta casa especificamente, não se trata disso. Quem dera todos os outros órgãos públicos, todos os outros poderes constituídos tivessem essa preocupação.
de fazer a formação continuada dos seus trabalhadores, das suas trabalhadoras, enfrentando problemas de direitos humanos, entre os quais o preconceito racial. Então, sobre esses temas, nós temos cada vez mais dificuldade, o que demonstra que nós estamos diante, deputado André Siciliano, face aos avanços da legislatura passada, nós estamos diante de uma pauta mais intolerante em relação à questão racial. Isso é evidente. Até um simples projeto que tenta criar no calendário oficial do Estado, tendo em vista a diáspora africana no Rio de Janeiro, o Dia de África, recebe uma emenda totalmente enviesada. Então, assim, é importante constatar, sem entrar no debate, a meu ver, infundado da vitimização, que efetivamente a Assembleia Legislativa, na atual composição, enfrenta com dificuldades o tema da superação do racismo, que ainda é presente na sociedade brasileira e certamente é presente no parlamento brasileiro e certamente é presente nesse parlamento. Isso aqui não é uma ilha, nós não somos um território insular. Aqui nós sofremos as contradições e as marcas daquilo que caracteriza a sociedade brasileira, que ainda é marcadamente machista, ainda é marcadamente racista, ainda é marcadamente homofóbica. Isso se traduz no parlamento, porque eu estou achando que nessa composição, doutor Serginho, essas marcas estão mais afloradas. E é por isso que a gente está fazendo esses debates, deputada Renata. Sem dúvida nenhuma, senhor excelentíssimo deputado Valdec Carneiro, a gente está vivendo aqui momentos de crise. Crise da democracia, crise do papel real desse parlamento que deveria estar aqui discutindo política pública de saúde, educação, de enfrentamento à pobreza, e o que nós vemos são deputados deliberadamente assumindo o microfone para atacar outra deputada. Não é à toa, senhor presidente, eu tenho certeza que a minha presença aqui incomoda bastante, incomoda porque eu tenho projetos de leis aprovados, por exemplo, para a PM, para fazer a prevenção e o combate ao suicídio. É meu esse projeto aprovado aqui dentro dessa casa. Eu, na primeira legislatura, sou presidente de uma CPI. É minha a possibilidade, sim, de dialogar com um público maior, um público que não vai fazer eco com a questão relacionada ao racismo, ao machismo e à LGBTfobia. Assumir esse lugar aqui nessa casa não é para ficar com uma suposta simpatia ou que um deputado não gostou ou não gosta de mim. Que coisa irrelevante. Eu não estou aqui para deputado gostar de mim, não. Eu estou aqui para fazer leis que impactem positivamente na vida das pessoas e que superem as desigualdades sociais, raciais, de gênero e de classe. Por favor, senhor presidente, olho para essa casa e vejo com muita preocupação o quanto o debate está sendo rebaixado. Enquanto tentam me colocar a pecha de mal educada, apresentam-se aqui falta de argumentos, por exemplo, para falar de políticas públicas estruturantes. Então, tem deputados aqui que preferem atacar uma deputada negra porque não tem política para apresentar para essa casa. Muito obrigada pela parte. Deputado Alexandre Freitas, queria concluir meu raciocínio, mas conceda a Vossa Excelência a parte. Deputado Valdec, me mostra uma lei em vigência que seja racista e eu assino o projeto de revogação na mesma hora. Me mostre qualquer pessoa que agiu de forma racista e eu dou voz de prisão na mesma hora. Eu acho que na legislatura passada não teve debate mais fundamentado e com ideias mais plurais, porque quando alguém se opõe a esse discurso fácil de abstração e de coletivização de um crime, o PSOL já quer taxar de racista, fascista, taxista, dentista, enfim. É toda hora uma agressão pessoal e fugindo do debate. Deputada Renata, eu não me incomodo com a sua presença. O que me incomoda é a falta de educação e a falta de argumentos. Obrigado, deputado Alexandre Freitas. Fui citada. Eu estava aqui, presidente André Siciliano. Fui citada, presidente. Não, só vou concluir meu discurso. Eu estava aqui na legislatura passada, deputado Alexandre, e não é verdade que nós não fizemos debates aprofundados. Nós fizemos, sim, sobre vários temas, inclusive sobre a questão racial. O que eu quero aqui acentuar, e Vossa Excelência talvez não tenha percebido, é que nesta legislatura não se trata de um debate mais ou menos aprofundado. Se trata de um debate contra manifestações, direto ou indiretamente, racistas, que aparecem... Não estou falando de Vossa Excelência.
Estou dizendo que estamos tendo no plenário Barbosa Lima Sobrinho, em função de projetos que são apresentados, em função de discursos que são proferidos, em função de emendas que são feitas, porque a gente precisa, assim, traduzir essas questões na forma como o parlamentar vota e se posiciona. É assim que nós somos avaliados. Eu repito isso aqui, o Poder Executivo é avaliado, em geral, pela forma como executa o orçamento. O Poder Judiciário, em geral, é avaliado pela forma como julga. E o Poder Legislativo é avaliado, em geral, pela forma como vota, como se posiciona. Então, o que eu estou dizendo aqui, é saudando estudantes de educação básica do Colégio PH que nos visitam, obrigado pela presença de vocês aqui, que a gente possa, inclusive, com a nossa atuação parlamentar, construir, né, o fortalecimento que depende muito da educação básica, que depende muito da escola. E aqui tem gente que entende que escola é só para instruir. Tem gente que defende que escola é sinônimo de autoescola, que escola não tem nada a ver com formação da pessoa, da cidadania, de valores. É muito importante que a gente garanta que o parlamento possa ser um exemplo de tolerância, de respeito à diversidade, inclusive na questão racial. É isso que quero destacar. Nesta legislatura, reapareceu com força, ou melhor, reapareceram com força manifestações direta e indiretamente preconceituosas que se traduzem em voto, se traduzem em discurso e se traduzem em proposições. E a gente não vai se calar, independentemente de onde quer que venha, que é muito importante afirmar a pluralidade e a diversidade. Aliás, palavra banida por muitos, gênero, outra palavra banida por muitos, afirmar a diversidade como um valor humano essencial à nossa vida, à nossa convivência, à nossa pluralidade.